Como diminuir minha retenção de líquido? O que eu devo fazer e o que eu devo parar de fazer para diminuir minha retenção de líquido? E outra coisa, como que eu consigo perceber que eu estou retida, que eu estou retido, para você conseguir saber o que você deve fazer? Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e esse vídeo vai esclarecer todas as dúvidas de vocês com relação à retenção de líquido. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. E a primeira coisa que eu quero falar com você é justamente como você consegue notar, como você consegue perceber que você está com retenção de líquido. E a principal coisa que você pode fazer é, você verifica o seu tecido epitelial subcutâneo. Esse tecido aqui, por exemplo, se ele estiver mais frouxo, isso quer dizer que você está com retenção de líquido. Outro fator, você encosta na sua pele e se ela demorar muito para voltar à coloração padrão, porque quando você encosta, ela fica um pouco mais branquinha, né? Você vê aqui, por exemplo, ela tá mais branquinha. Então, se ela demorar muito tempo a retornar à coloração padrão, isso quer dizer que você está com bastante retenção de líquido. Dificilmente você vai conseguir notar isso se você fizer no braço. Mas eu estou mostrando isso aqui porque fica mais fácil com relação ao vídeo. O correto mesmo é você verificar mais nos membros inferiores. E por quê? Porque normalmente você começa com a retenção de líquido dos membros inferiores e depois vai aumentando caso você não resolva esse problema de retenção de líquido. Mas beleza, a partir desse momento você conseguiu entender que é mais fácil você reter líquido nos membros inferiores, por isso que muitas mulheres têm muitas celulites. Porque o que é celulite? É uma inflamação no seu tecido adiposo junto com uma retenção de líquido, mas isso fica um assunto no próximo vídeo. Se você quiser saber mais sobre como diminuir a sua celulite, como é que funciona esse processo de formação de celulite, você deixa aqui nos comentários que eu formo um vídeo para explicar muito bem sobre essa questão da celulite. Mas vamos lá. Agora eu vou estar explicando para vocês o que você deve fazer e o que você deve evitar de fazer para que você não retenha muito líquido. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês, pessoal, é que eu não vou dar uma fórmula mágica de, por exemplo, um chá que vai diminuir sua retenção de líquido e tudo mais, porque se esses fatores que eu vou falar com vocês não estiverem bem alinhados, a retenção ela vai voltar. Então, como eu sempre falo com vocês em diversos vídeos aqui do canal, a melhor coisa da gente fazer é a gente resolver a causa do problema e não somente as consequências, porque é muito fácil a gente ver, por exemplo, uma casa que está com goteira, a gente já pensa, pô, deixa eu pegar um esfregão, deixa eu secar esse chão que está muito molhado, mas espera aí. Ao invés de você pensar em esfregar esse chão e secar esse chão que está molhado, resolve a goteira que está no teto, resolve o buraco que está lá em cima no teto. Então faz muito mais sentido que aí você consegue resolver esse problema pro resto da sua vida, que fica fazendo até muito mais sentido. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ingestão de proteína. Muitas pessoas acabam negligenciando com relação a isso e pessoas que têm um baixo consumo proteico normalmente também têm um aumento de retenção de líquido, porque um dos fatores que faz com que você transporte, por exemplo, muitas substâncias, até o transporte de água, é você ter uma boa concentração de proteína no seu sangue. Então, por exemplo, um marcador simples que a gente costuma avaliar é a albumina. Se a sua albumina ela estiver baixa, o que acontece? Você acaba tendo um extravasamento de água que está dentro dos seus vasos e eles vão, por exemplo, para o seu meio extracelular. Logo, você fica com mais retenção de líquido. Isso acaba não ficando esteticamente favorável nesses casos. O outro fator é justamente a utilização de anticoncepcional, porque eles acabam também aumentando, principalmente o anticoncepcional, que é derivado de estrógenos, principalmente o etinilstradiol, por exemplo, eles acabam aumentando também a retenção de líquido. Então essa alteração hormonal, fazendo com que o seu estrogênio ele fique alto durante todo o seu ciclo menstrual, esse acaba sendo um grande problema também de aumento de retenção de líquido, além de outros agravos, como redução de libido, aumento do risco de doença cardiovascular, enfim. Também é um outro assunto que, se você quiser que eu fale também sobre anticoncepcional de maneira mais aprofundada, sobre os diferentes tipos, né, sobre os diferentes tipos de gerações do anticoncepcional, eu posso também fazer um vídeo sobre isso. Um outro fator que faz com que você aumente a sua retenção de líquido é você ficar sem fazer atividade física, você ser sedentária. Você ser sedentário acaba aumentando a sua retenção de líquido, porque você diminui o bombeamento dos seus membros inferiores. Vamos supor que você faça uma contração na sua panturrilha. O que vai acontecer nesse momento de contração? O seu músculo ele vai empurrar essa água para o seu tecido linfático,
para que ele consiga subir e que você não fique retida, para que você não fique com uma retenção de líquido naqueles locais. Logo, fazer atividade física acaba sendo muito importante, até mesmo para redução de estase, por exemplo. E outro fator que acaba sendo associado a isso é o uso em demasia de calça jeans apertada. Porque qual é o problema disso? A calça jeans apertada vai prejudicar essa circulação de água daquele tecido linfático, vai permitir que você fique com mais retenção naqueles membros inferiores. Isso acaba não sendo interessante para quem quer diminuir a retenção de líquido. Logo, utilizar calças menos apertadas acaba fazendo muito mais sentido para reduzir a retenção de líquido. Um outro fator muito importante são as oscilações dos finais de semana. Algo que é muito comum e muito frequente é a pessoa fazer uma restrição calórica muito grande de segunda a sexta e sábados e domingos acabar extrapolando, chutando o balde, fazendo com que tenha um exagero na questão de quantidade calórica. Dessa forma, essa oscilação vai fazer com que você acabe retendo mais líquido e isso acaba associando também com o aumento do consumo de doce. Outro fator que aumenta também é a retenção de líquido e você vai conseguir entender como isso tem relação com as oscilações do final de semana. Então, entende uma coisa. Quando a gente tem um consumo muito alto de doces, principalmente quando a gente está de estômago vazio, seja a gente consumindo em jejum ou seja a gente consumindo longe de grandes refeições. Então, por exemplo, você faz uma grande refeição, mas você não consome aquele doce. Mas, à tarde, quando você está com tempo ocioso, você acaba comendo aquele doce de barriga vazia. Isso acaba sendo muito ruim, porque você tem um pico de glicose muito grande e, consequentemente, você tem um pico de insulina. Muita insulina sendo produzida de uma vez acaba retendo sódio. Sódio retém água, essa retenção de água faz com que você fique completamente retida, completamente retido. Por isso que você evitar açúcares simples, você evitar doce longe de grandes refeições, acaba sendo muito interessante. Porque se você optar, por exemplo, em consumir doces com a barriga vazia, você vai acabar retendo mais líquido por consequência disso. Por isso que uma alimentação saudável, por isso que uma alimentação que a gente gosta de preconizar é o quê? Uma alimentação rica em fibras. Porque mesmo fibra sendo carboidrato, o que vai acontecer é que ela vai lentificar a absorção alimentar. Logo, o que vai acontecer? Você não vai ter um pico de glicose tão grande. Por isso que acaba sendo interessante você priorizar consumir verduras, legumes, você priorizar consumir frutas. Por quê? Porque você tem um impacto glicêmico menor. Você não tem um pico de glicose muito alto, que consequentemente não vai provocar um pico de insulina, que não vai provocar um aumento de retenção de sódio e consequentemente uma retenção de água. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque você tem uma lentificação na sua digestão. Logo, essa glicose acaba sendo estimulada de maneira mais gradativa. Outros dois fatores importantes, excesso de sal. E excesso de sal, pessoal, eu não quero que você leve em consideração apenas, então eu tenho que reduzir o sal que eu uso para temperar, por exemplo, meu ovo. Uso o sal para temperar minha salada, por exemplo. Não é só esse sal, mas principalmente aquele sal industrializado, aqueles temperos industrializados, onde eles vão ter uma quantidade de sódio muito elevada. E aí, dessa forma, você consegue ultrapassar muito facilmente. Outro exemplo, ultraprocessado. Sabe aquele hambúrguer pronto? Sabe aquela lasanha pronta? Você não repara aquele alimento muito salgado, só que ele é repleto de sódio. Toma cuidado e dá uma observada bastante nessa parte da tabela nutricional. Além de você olhar a gordura saturada, que isso foi um assunto de um vídeo que eu soltei aqui no canal sobre os seus riscos da saúde, que eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir depois. Mas além de você olhar na tabela nutricional gordura saturada, dá uma olhada no sódio, porque em relação à retenção de líquido, vai fazer muito sentido você tomar cuidado com a ingestão desse composto. E dessa forma a gente consegue linkar o alto consumo de sódio também com uma baixa ingestão de água. Muitas pessoas elas acabam superestimando a sua ingestão de água. Ou seja, muitas pessoas acreditam que fazem uma ingestão de água muito alta, sendo que na realidade, às vezes as pessoas elas ficam muito abaixo do valor que é determinado por elas, que é o quê? 35 ml vezes o seu peso corporal. E isso é uma pessoa que nem faz atividade física. Quando a gente fala de pessoas que são praticantes de atividade física, essa recomendação tende a aumentar para 40, 45, chegando até 50
50 ml por quilo corporal. O que a gente já viu como dados do IBGE para verificar a média da ingestão de água diária de um brasileiro acabou chegando em torno de 1,8 litros por dia. Uma quantidade muito baixa que a gente precisa realmente ter atenção, porque além de outras necessidades fisiológicas, que a água acaba tendo uma grande consideração, porque se a gente for olhar a questão de hipertrofia, ela é muito importante porque o nosso tecido muscular, 70% dele é água. Se a gente for pensar em emagrecimento, uma boa ingestão de água também promove maior saciedade. Se a gente for em questão de saúde, a gente vê que uma boa ingestão de água evita uma pessoa com o intestino preso. Logo, você acaba ficando com um intestino bem regulado e isso faz com que você não tenha uma alteração de humor. E também a gente consegue associar uma boa ingestão de água com o quê? Justamente essa retenção de água. Porque o que acontece? Por que a gente retém líquido? Imagina só, você está ingerindo pouca água. O seu corpo ele pensa assim, opa, tá vindo pouca água, o que eu vou fazer? Eu vou reter água. Por quê? Porque eu não sei quando essa pessoa ela vai ingerir água novamente. Ela ingere muito pouca água. E como eu preciso de água, eu vou reter essa água. Para quê? Para eu usar quando eu estiver precisando. E já que eu não estou ingerindo em demasia, eu ingiro muito pouca água, eu preciso reter. Mas, se for uma pessoa que tem uma ingestão aumentada, tem uma ingestão muito frequente, o seu corpo ele não vai estocar para sempre para você ficar que nem um Michelin todo cheio de água. Você vai acabar excretando isso pela urina, porque a sua oferta de água vai ser muito grande. Por isso que a gente precisa realmente aumentar a ingestão de água para você diminuir a retenção de líquido. E claro, para você que ficou até o final e conseguiu verificar todas essas dicas, e espero que você ponha todas elas em prática, tem uma dica especial. O chá de hibisco acaba sendo também um ótimo diurético que acaba diminuindo também a sua retenção de líquido. Então isso, associado a esses outros fatores que eu falei com vocês, vai fazer com que a sua retenção de líquido consiga diminuir bastante e você consiga chegar nos seus resultados estéticos com muito mais facilidade. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!